penúltima rodada do Brasileirão Série B, começando agora, nessa sexta-feira, e eu vou falar pra vocês, dá pra resolver esses times do G4 aí, nessa rodada, dependendo de alguns resultados. Mas eu quero trazer pra vocês aqui um vídeo definitivo, pra você que tá aí pesquisando projeção, tentando entender como é que seu time pode subir, eu vou trazer pra vocês todas as informações de como as equipes podem conseguir os seus acessos, tá? Lembrando que nessa rodada pode se definir esse G4, né, da Série B. Mas eu vou explicar bonitinho como é que isso vai funcionar. Vamos falar time a time, pelo menos do Criciúma até o Guarani, quais são as chances que esses times têm para subir para a Série A do ano que vem. Vamos! Fala aí, seu torcedor que tá ansioso pela reta final da Série B. Sejam bem-vindos ao canal, meu nome é Victor Gader, vai deixando seu like aqui embaixo, se inscreve no canal, marca o sininho para receber notificações quando sair vídeo novo. Compartilhe esse vídeo com seu amigo torcedor que tá aí ansioso por esse final, né, da Série B 2023. E considere se tornar membro do canal a partir de R$ 1,99. Você já participa aqui das promoções, dos eventos do grupo e entra no grupo de membros, onde você tem conteúdos exclusivos, você tem vídeos antecipados e muito mais. Beleza? Não deixe de participar. Então, sem mais delongas, vamos passar time a time o que pode rolar nesse finalzinho da Série B com relação ao acesso. Bora! Primeiro falando de uma forma geral, tá? A Série B 2023 pode ser definida nesse fim de semana, tá? Principalmente com relação à parte do acesso, né, que a gente tá falando. Porque é o seguinte, Vitória, campeão, já garantido, enfim. Vitória tá na dele lá, vai jogar contra o Sport, certo? Guarda isso. Criciúma, Juventude e Atlético vão entrar em campo e se eles vencerem e o Sport perder para o Vitória e o Vila Nova não conseguir vencer o seu jogo contra o Ceará, encerrado a Série B, a parte do acesso. O G4 fica definido, porque aí as equipes chegariam a 64 pontos, o Sport ficaria com seus 60, só chegaria a 63, o Vila mesma coisa, não conseguiria chegar aos seus 64 pontos, e aí estaria encerrado a Série B, a última rodada seria só para cumprir tabela. Beleza? Esse seria o cenário para que ficasse definido o acesso nesse fim de semana. Relembrando, o Atlético, Juventude e Criciúma precisam vencer, o Vitória precisa vencer o Sport, ou seja, o Sport tem que perder o seu jogo, e o Vila não pode vencer, ou seja, teria que ou empatar ou perder contra o Ceará. Beleza? Esse é o cenário. Agora, para falarmos de time a time, vamos começar pelo Criciúma. O Tigre de Santa Catarina deu uma vacilada ali no jogo contra o Guarani, né? Jogava melhor do que o Guarani, mesmo jogando fora de casa, mas descolou apenas um empatezinho, ficou com 61 pontos, assim como o Juventude e o Atlético, né? E aí, galera, o cenário do Criciúma é o seguinte: se o Criciúma vence os dois jogos, beleza, garantido, classificado. Se o Criciúma vence um jogo e empata o outro desses últimos dois jogos da competição, o Criciúma vai precisar que o Juventude, o Atlético ou o Sport não vençam os seus dois jogos. Porque aí, se eles vencerem esses seus dois jogos, o Criciúma sai do G4, né? Então o Criciúma tem que torcer para que um desses times não vença os dois jogos da competição, né? Os dois jogos restantes. E se o Criciúma vencer apenas um jogo e perder outro jogo, ele tem que torcer para o Juventude ou para o Atlético perderem um jogo também, né? Ou então que o Sport não vença seus dois jogos. Aí ele consegue se manter no G4 e subir, né, para a Série A o ano que vem. Voltando a falar aqui, venceu os dois jogos, subiu. Venceu um jogo e empatou, tem que torcer para o Atlético, para o Juventude ou para o Sport não conseguirem vencer seus dois jogos. Se vencer apenas um jogo, aí tem que fazer uma torcida maior, porque tem que torcer para o Juventude ou para o Atlético perder algum desses jogos e o Sport não vencer os seus dois jogos, para evitar de sair do G4. Esse é o cenário do Tigre de Santa Catarina, o cenário do Criciúma. Lembrando que o Criciúma pega o Novo Horizontino, né, no último jogo, jogando fora de casa, e nesse fim de semana ele enfrenta o Botafogo de Ribeirão Preto em casa, né? Então esses são os jogos que o Criciúma fará nessa reta final. Já o Juventude com 61 pontos também, né? Assim como o Criciúma e o próprio Atlético Goianiense, meu Dragão,
eles só dependem de si. Se o Juventude vencer seus 2 jogos, que serão contra a Ponte Preta em casa e o Ceará fora, se vencer os 2 jogos, o Juventude já se classifica tranquilamente, né? Se por um acaso o Juventude empata um jogo e perde o outro, ele precisa torcer para que o Criciúma, o Atlético ou o Sport não vençam seus 2 jogos, porque também continuaria no G4 com uma vitória e um empate. Agora, se o Juventude vencer apenas um desses 2 jogos, ele tem que torcer para que 2 times não vençam seus 2 jogos. Seriam esses times o Criciúma, o Atlético, o Sport ou o Vila. Ou seja, o Juventude vencendo apenas uma partida, o Juventude precisa torcer contra uma série de equipes, né? Criciúma, Atlético, Vila, Sport, para que esses não vençam seus 2 jogos. Aí o Juventude continuaria dentro do G4, né? Do contrário, se essas equipes vencessem seus jogos, tirariam o Juventude do G4. Esse é o cenário pro time do Juventude conseguir manter-se no G4 e subir pro ano que vem para a Série A. Já o meu Dragão, o Atlético Goianiense, né, como a galera de fora costuma conhecer, o Dragão tá muito semelhante ao Juventude, tá? Também 61 pontos, assim como o Criciúma e o próprio Juventude, mas tem vitórias a menos. O Criciúma tem 18, o Juventude 17 e o Atlético 16. Nesse cenário, o Atlético, se vencer os 2 jogos, classifica. Depende só de si, assim como o Criciúma e Juventude. Se por um acaso o Atlético empata um jogo e vence o outro, ele precisa torcer para que o Criciúma, Juventude ou o Sport não vençam seus 2 jogos, porque aí ele se manteria dentro do G4 e um desses times ficaria fora, né? Caso não vencesse os seus 2 jogos. Se o Atlético vencer apenas um jogo nessa reta final, o Atlético precisa torcer para que para que Criciúma, Juventude, Sport e o Vila não vençam seus 2 jogos, tá? Tem que torcer para que 2 desses times não vençam seus 2 jogos, para que assim não ultrapassaria o Atlético, entendeu? O Atlético fazendo apenas 3 pontos, 2 desses 4 times não podem vencer seus 2 jogos. Criciúma, Juventude, Sport e Vila Nova. Desses 4 times, apenas 2 poderiam ter esses resultados. Outros 2 não poderiam. E aí o Atlético se manteria no G4. O cenário do G4 é bem parecido a todas as equipes. Se eles vencerem, eles permanecem. Se vencer e empatar, vai ter que torcer para que 2 equipes, né, pelo menos dentre 3, 2 equipes, não vençam seus 2 jogos. E se vencer apenas um joguinho, tem que torcer para a galera não vencer seus 2 jogos para não serem ultrapassados. Já o Leão da Ilha, que ficou tanto tempo dentro do G4, acabou saindo nessa reta final depois de 2 derrotas fora de casa e um empate em 0 a 0 com o meu Dragão. E aí se colocou numa situação complicada, porque vai enfrentar o campeão da Série B, o Vitória, lá no Barradão. Ou seja, vai enfrentar o líder do campeonato fora de casa. E depois encerra sua trajetória contra o Sampaio Corrêa. Nessa reta final, o Sport vai ter que torcer contra a galera de cima. Não depende mais só dele. E aí o que acontece? Se o Sport vencer os seus 2 jogos, fizeram 6 pontos, né? Ele tem que torcer para que um dos 3 times que estão no G4 não façam isso. Ou seja, tem que torcer para que Criciúma, Juventude ou Atlético Goianiense tropecem em pelo menos um joguinho, né? Esses times teriam que perder ou empatar em um desses jogos da reta final. E aí o Sport roubaria o lugar desses times, né? Se o Sport vencer um jogo e empatar outro nessa reta final, aí ele tem que torcer para 2 desses cenários que eu vou falar agora aconteçam, tá? Tem que torcer para que o Criciúma não vença nenhum jogo, e o Juventude também não vença nenhum jogo, ou então o Criciúma não vença nenhum jogo e o Atlético também não vença. E aí tem que torcer também para que o Vila não vença seus 2 jogos. Ou seja, é o seguinte, se o Sport fizer 4 pontos nessa reta final, 2 times que estão disputando acesso, sejam eles Criciúma, Juventude, Atlético ou Vila, 2 desses times não podem vencer seus 2 jogos. Porque se isso acontece, o Sport não consegue entrar no G4.
entendeu? E aí, se o Sport fizer apenas 3 pontinhos, ele tem que torcer para que 5 desses cenários que eu vou falar agora aconteçam. Quais são eles? O Criciúma pode somar apenas no máximo 1 ponto. O Juventude soma no máximo 1 ponto também. O Atlético não pode vencer seus 2 jogos. O Novo Horizontino não pode vencer um dos jogos. O Vila não pode vencer um dos jogos também. O Mirassol não pode vencer um dos jogos. E o Guarani também não pode vencer um dos jogos. Cara, 5 desses fatos tem que acontecer para o Sport subir se ele vencer apenas um jogo nessa reta final. Então ficou muito complicado para quem está fora do G4. Isso porque o Sport é o primeiro fora. E eu vou passar agora os outros que estão mais embaixo. Aí você vai entender por que está complicado. O Vila Nova, Tigrão aqui de Goiás, né? Uma equipe que já liderou o Brasileirão Série B esse ano. Começou muito bem no primeiro turno, mas perdeu o fôlego, principalmente por conta das trocas de técnicos. E aí, né, ficou fora do G4 nessa reta final. Mas ainda tem chances de acesso. Não são exatamente simples, tá, galera? Mas existe a chance. Eu vou passar para você agora como é que o Vila pode conseguir o seu tão sonhado acesso à Série A. Se o Vila vencer os 2 jogos, ele precisa que mais 2 coisas ocorram das que eu vou falar agora, tá? 2 dessas coisas tem que acontecer. O Criciúma não pode vencer nenhum jogo, ou o Atlético pode vencer apenas um joguinho, o Juventude também pode vencer no máximo um jogo, ou o Sport não vença nenhum dos seus 2 jogos. 2 desses casos tem que acontecer. Se 2 dessas coisas acontecerem e o Vila ganhar os seus 2 jogos, o Vila consegue entrar no G4 e conseguir o seu acesso. Então assim, não depende só de si e depende de uma série de outros fatores, né, para conseguir esse acesso. E então não é exatamente simples, tá? Agora, se o Vila empatar o seu jogo, se ele empata o jogo e aí, né, ganha outro, por exemplo, empata contra o Ceará jogando em casa e vence o ABC ou vice-versa, ele vai precisar que 5 desses fatos que eu vou falar agora ocorram, tá? Seriam eles os seguintes: o Criciúma tem que perder todos os jogos, o Juventude só pode conquistar 1 pontinho, o Atlético só pode ganhar 1 pontinho também, o Sport não pode vencer nenhum jogo, o Novo Horizontino também não, o Mirassol também não e o Guarani também não. Ou seja, 5 coisas dessa tem que acontecer pro Vila subir com um empate e uma vitória. Agora, se o Vila somar apenas 3 pontos, ou seja, vencer apenas um jogo, ele precisa também que 5 desses fatos que eu vou falar agora ocorram, tá? O Juventude tem que perder todos os jogos, o Atlético tem que perder todos os jogos, o Sport tem que conquistar 1 ponto no máximo, o Novo Horizontino tem que conquistar no máximo 3 pontos, o Guarani no máximo 4 pontos e o Mirassol também no máximo 4 pontos. Com uma vitória do Vila e 5 desses fatos que eu falei, aí o Vila consegue o acesso. Então entendo assim, pro Vila, ele precisa vencer seus 2 jogos e ainda torcer por 2 combinações daquelas que eu falei, para ainda ter chances do acesso. Empate, um empate, uma vitória ou apenas uma vitória, complica demais a situação do Vila Nova. Então, você, torcedor colorado aí, torcedor do Vila, torcedor do Tigrão, torça pelas 2 vitórias e seca os outros times, porque é o que vai ser mais fácil de ocorrer aí, né, pro Vila conseguir esse acesso. Novo Horizontino, equipe que surpreendeu, né, nessa Série B, terminou inclusive o primeiro turno ali como vice-líder, né, oscilou entre estar perto do G4 e dentro do G4, mas nessa reta final deu uma pequena oscilada mais forte e ficou mais abaixo na tabela, com seus 57 pontos, assim como o Guarani e assim como o Mirassol, né? E aí, o que acontece, galera? O Novo Horizontino pega o Londrina fora e o Criciúma em casa, ou seja, enfrenta uma equipe que já caiu, né, o Londrina, infelizmente, e pega o Criciúma que tá brigando pelo acesso. Então são jogos que realmente o Novo Horizontino vai ter que se superar. Caso o Novo Horizontino vença seus 2 jogos, ele vai precisar que 3 desses fatos que eu vou falar agora aconteçam para ele conseguir o acesso, tá? Com 2 vitórias, o Novo Horizontino precisa que o Criciúma não vença ninguém, que o Juventude não vença ninguém, que o Atlético não vença ninguém. O Sport pode fazer no máximo 3 pontinhos
e o Vila pode fazer no máximo 4 pontinhos. Por quê? Porque se isso acontecer, o Novo Horizontino consegue entrar no G4 e fica à frente das equipes pelo saldo de vitórias, né, o número de vitórias. O Novo Horizontino tem mais vitórias. Então, ele vencendo os seus 2 jogos, ele teria que torcer por 3 desses fatores, né, 3 desses casos, para que ele conseguisse o acesso. Agora, se o Novo Horizontino fizer apenas 4 pontos, aí ele tem que torcer para 5 desses casos que eu vou falar agora ocorram, tá? Criciúma perca as 2 partidas, assim como o Juventude, assim como o Atlético, todos eles têm que perder tudo. O Sport só pode fazer 1 ponto, o Vila só pode fazer 3 e o Mirassol e o Guarani só podem fazer também seus 4 pontos, porque o Novo Horizontino está à frente dessas equipes pelos critérios de desempate, que é o número de vitórias. Com apenas uma vitória, se o Novo Horizontino vencer apenas um jogo, aí ele tá fora. Tá? Aí ele fica totalmente fora da briga. Só pode ter chances ainda se vencer os 2 jogos ou se empatar e vencer um deles. Mas aí complica muito a vida do Novo Horizontino, tá? Mirassol, próximo adversário do meu Dragão, inclusive, né? Mirassol que veio da Série C e surpreende fazendo uma campanha incrível nesse primeiro ano de Série B, né? E brigando pelo acesso, brigando real, tá? Só que as chances do Mirassol ficaram bem complicadas nessa reta final. Vejam só. Mirassol, primeiramente, ele enfrenta o Atlético em casa, né, próximo jogo, e a Tombense fora, a Tombense brigando contra o rebaixamento. Se o Mirassol vencer seus 2 jogos, ou seja, fizer 6 pontos, o Mirassol tem que torcer para 4 desses fatos que eu vou falar agora ocorram, tá? O Criciúma só pode somar 1 ponto, no máximo. O Juventude não pode vencer nenhum jogo. O Atlético não pode vencer mais nenhum jogo. O Sport só pode fazer 3 pontinhos no máximo. O Vila não pode vencer seus jogos e nem o Novo Horizontino. Se isso acontecer, 4 desses fatos acontecerem e o Mirassol ganhar seus 2 jogos, aí ele consegue o acesso. Se por um acaso o Mirassol empata um jogo e vence o outro, ou seja, faz 4 pontos, ele tem que torcer para que todos esses cenários que eu vou falar agora aconteçam, tá? Ele tem que torcer para o Atlético perder tudo, para o Sport fazer só 1 ponto, o Vila faz no máximo 2 pontos, ou seja, no máximo 2 empates, o Novo Horizontino consiga no máximo 3 pontos e o Guarani não vença seus 2 jogos. Esses cenários têm que acontecer para o Mirassol conseguir o acesso se vencer um jogo e empatar o outro. Agora, se vencer apenas um jogo nessa reta final, o Mirassol está fora da disputa. O Guarani é o último time da lista aí com chances, né, reais, aí, com chances de fato de acesso, tá? O Guarani com 57 pontos também, mas tem menos vitórias do que o Mirassol e o Novo Horizontino. O Guarani, se ele vencer os seus 2 jogos, que são eles contra o ABC em casa e o Atlético, meu Dragão, lá no Acioli, fora de casa, se ele vencer esses 2 jogos, ele tem que torcer para que 5 desses fatos, 5 dessas situações, né, aconteçam para que ele consiga o acesso. Olha como é que ficou complicado. Vencendo os 2 jogos, ele precisa que o Criciúma some no máximo 1 ponto, o Juventude some no máximo 2 pontos, o Atlético não pode vencer nenhum jogo, nem o Sport, nem o Vila, nem o Novo Horizontino e nem o Mirassol. Se por um acaso ele vencer seus 2 jogos, 5 desses fatores tem que acontecer para que ele consiga esse acesso. Agora, se ele empatar um jogo e vencer outro, ou seja, conseguir fazendo apenas 4 pontos, mesmo assim ele está fora da disputa. Para o Guarani subir, somente a vitória interessa. E tem que vencer os 2 jogos, além de torcer por 5 desses fatores que eu falei. Do contrário, o Guarani ficará na Série B 2024. E infelizmente, pelo desenrolar da situação aí, vai ser muito complicado para o Bugre conseguir esse acesso, né, nessa reta final da Série B.
E é isso, galera. Ficou alguma dúvida? Entendeu quais são todos os cenários? Ficou alguma dúvida? Você acha que algum time vai conseguir surpreender? O G4 vai mudar? O que você tá achando da reta final? Deixa aqui nos comentários, comenta aí sua opinião, comenta o que você tá achando dessa reta final, dessas últimas duas rodadas, né, da Série B. Já deixa seu like aqui, se inscreve no canal, marca o sininho para receber notificações. Compartilha esse vídeo aí com seus amigos, beleza? E considere se tornar membro aqui do canal, tá? Não deixe de comentar que eu vou responder todos os comentários e qualquer dúvida que apareça aqui no vídeo, beleza? Vou ficando por aqui, a gente se vê nos próximos vídeos. E um abraço de torcedor para todos vocês. Para esse time, pro Brugge, meu Deus, pro Bugre. Caramba, quase não saiu. Pro Bugre. É complicado pro Brugge, meu Deus. Vai ser muito complicado pro Brugge. Ah, meu Deus. Vai ser muito complicado pro Bugre. Caraca! Vai ser muito complicado pro Bugre conseguir esse acesso. Caramba, vamos de novo então.